hora de atualizar todas as leituras dos 2 últimos meses aí praticamente. Então bora lá para mais uma lista de livros recentes que eu li durante esses 2 meses agora que se passou. Olá, meu nome é Giovanna e bem-vindos ao meu canal. E a última vez que eu tinha atualizado vocês de todas as leituras que eu estou fazendo foi lá em março. Lembro que o vídeo foi lá dia 31 de março, então eu decidi pegar todos os livros que eu li durante abril e maio e agora no início de junho pra falar aqui pra vocês, porque como eu não tô lendo nada em junho, já li um livro e tô assim, só lhe empurrando com a barriga, não achei eficiente trazer esses livros recentes aqui pra vocês. Mas antes da gente começar, não esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, compartilhar o vídeo com os amigos de vocês. Me sigam nas minhas redes sociais, que eu tô sempre postando os livros que eu tô lendo, as coisas que eu tô assistindo. Então, se você me segue nas minhas redes sociais, provavelmente você já viu todos os livros que eu vou falar por aqui, mas se você não segue, é sobre isso. Também não se esqueça que aqui na descrição tem um link da Amazon, eu vou deixar o link de todos os livros que eu citar aqui na descrição, e se vocês comprarem por esse link, vocês ajudam o canal a crescer sem pagar nada mais por isso. E vocês também podem comprar outra coisa, se qualquer coisa que vocês precisarem, uma panela, uma caneta, um colchão, um travesseiro, tá precisando aí pra sua cama, tem aí na Amazon, compra e você está ajudando o canal do mesmo jeito, não precisa ser só livros. E aproveitem que essa semana agora, durante dia 21 e 22, na verdade semana que vem, né? Dia 21 e dia 22 vai estar rolando o Prime Day. São promoções disponíveis apenas páginas Prime. Então entra aí no link e assina o Prime caso você não tenha, porque assim você vai poder participar dessas promoções. E lembre que é só R$ 9,90 por mês e o primeiro mês sai de graça. Então você pode assinar, participar e depois você cancela, você que sabe, né? Não quer continuar pagando, você não paga. Mas enfim, alguns livros eu já falei no canal, então eu vou dizendo pra vocês. O primeiro livro que eu li em abril, que foi o mês que eu não tinha atualizado pra vocês, foi Assim que Tudo Explodiu. Vou deixar a capa pra vocês aqui, que eu não tô com eles em mão agora. E eu não vou me estender sobre esse livro, porque eu fiz um vídeo pro canal, então você pode conferir clicando aí nos cards. Foi um livro que eu gostei bastante, que eu fiz vídeo aqui pro canal e eu estou indicando pra galera. Então caso você queira saber exatamente o que é que se trata esse livro, eu vou indicar o vídeo pra você ir lá e assistir, tá bom? Então a gente já passa pro próximo livro, que foi O Marido Perfeito, da Kimberly Belli. Aqui a gente vai conhecer a história da Iris e do Will. O Will, ele acaba de pegar um voo para algum lugar lá, que ele ia fazer uma reunião, sei lá o que diabo ele ia fazer. E aí a esposa dele fica lá e do nada um avião cai. E aí, entre a lista desses aviões que caiu, o que aconteceu foi que o Will estava lá nessa lista, só que era um avião que estava indo em destino a um lugar completamente diferente ao lugar que ele tinha dito pra esposa que ia. Então a Iris começa a ficar sem entender por que foi que seu marido mentiu, o marido perfeito, Will, por que foi que ele mentiu pra mim. Então ela começa a investigar e a descobrir o que é que esse marido tanto esconde dela, o que é que ele estava fazendo no avião errado, o que é que tá acontecendo. Então a gente vai acompanhar uma mulher que tá sofrendo um luto por ter perdido o marido dela e também vai ter que lidar aí com a mentira do seu marido e as coisas que estão acontecendo. É um livro que eu curti bastante ler. Eu achei que o final poderia ter sido melhor, a resolução do caso como um todo, por isso que eu dei 3,5. Mas lá no final, na última página, aquelas últimas frases, me enganou por um e eu gostei bastante. Então me fez dar 3,5 pra esse livro. Mas, como eu falei, eu gostei bastante, mas eu acho que a resolução do caso como um todo poderia ter sido melhor. Eu acho que não gostei. É basicamente isso. A resolução do caso eu não gostei, mas eu curti muito ler o livro. O próximo livro que eu li em abril foi o queridíssimo, o favorito do ano até agora, que foi O Meu Pé de Laranja Lima. Esse foi um livro que eu coloquei na lista dos 20 anos dos 20. Esse O Marido Perfeito também tava. E aí eu tô lendo os livros agora, né? Porque já tá chegando setembro. E eu simplesmente amei esse livro. Eu dei 5 estrelas favoritada. É o meu favorito do ano até agora. Esse livro a gente vai contar a história do Zé, tá? Pra quem não conhece. Ele tem 6 anos e a gente vai acompanhar a história dessa criança. Então, assim, o pai dele tá desempregado. A família passa por muitas. A gente vai ver que ele é uma criança um pouco levada também, né? Ele gosta de aprontar. Então a gente vai ver uma realidade bastante dura dele e da família dele. Mas ele, apesar de tudo que ele sofre, ele sempre vai atrás das coisas. Ele tá lá, sabe? Ele é uma criança de ouro. Pra mim é isso. Ele é uma criança de ouro e eu simplesmente chorei o livro todo e eu não conseguia largar o livro. E eu li bem rapidinho também. Então, assim, só de pensar, de falar do livro, eu já tô querendo chorar, porque foi um livro que me marcou muito. É um livro muito bonito, mas eu indico pra todo mundo que quiser ler esse livro, que quiser pegar o livro pra ler. Foi indicação de um de vocês, tá? A gente vai literalmente do céu ao inferno, da alegria e da tristeza por conta desse livro. E aí eu não sei explicar exatamente, mas é só a sensação que é ler esse livro, mas é maravilhoso. Eu tenho até vontade de parar pra reler esse livro já, porque eu só adorei e eu marquei bastante. Eu indico pra todo mundo, se vocês quiserem ler um livro que eu estou indicando nesse vídeo, comecem pelo Meu Pé de Laranja Lima.
só começa. O próximo livro também foi na lista dos 20 dos 20, eu já falei algumas vezes aqui no canal, que foi Guia para Assassinos sobre Amor e Traição. A gente vai contar a história do Toby e da Catherine. A Catherine, ela é católica e a família dela é católica, só que ela mora na Inglaterra na época em que existia aquela guerra dos católicos e protestantes, e era extremamente proibido ser católico naquela época, então todo mundo ali tinha que ser protestante, ser católico levava à morte, e é o que aconteceu, por exemplo, com o pai dela, que ela viu o pai dela ser assassinado por conta que ele era católico, né? Aquela questão da intolerância religiosa nessa época e o medo de tomar poder e etc. Então ela sai da cidadezinha que ela mora, do interior, para Londres para ir atrás da rainha. Ela tá planejando ali com outros amigos do pai dela, que também são católicos. A câmera mudou um pouquinho de posição por conta do vento, mas enfim, fingiu, ignora. Ela foi lá atrás de procurar um ato de traição, então ela vai ali pra matar a rainha mesmo. A rainha matou meu pai porque é católico, eu vou matar ela. É basicamente isso que acontece. E aí a gente também tem o Toby, que ele na verdade trabalha pra rainha, e muitas dessas duas pessoas vão se cruzar ainda. A gente vai ter aí um cara que está trabalhando pra rainha e um que está trabalhando pra matar a rainha. Então, assim, é uma história de traição, é uma história de amor, é uma história LGBTQIA+, tá? Então a gente vai ter aqui uma questão da bissexualidade, mas não sei. Bissexualidade, tá? É trabalhado de uma maneira bem sutil, principalmente pela época que se tratava, né? Pela época que foi e tudo mais. Já que a gente tá falando de muitos tempos no passado, então é um livro de época e também é um livro de ficção histórica. A gente vai ter personagens bastante conhecidos, como por exemplo William Shakespeare, que é assumindo o papel de fazer uma peça de teatro, porque o livro todo se envolve a partir dessa peça de teatro. Foi feita pra rainha e tudo mais. Então, assim, é uma história complexa. Eu também dei 3,5, mas eu dei mais pela história do livro toda, assim, pela forma como foi contada, porque eu gostei da história como um todo, só não foi o suficiente pra dar uma nota mais alta, sabe? Daí a gente já chega no mês de maio e eu li a fanfic Paixão Sem Limites, e eu simplesmente vou passar direto desse livro, porque eu dei 0,5 estrelas, porque eu só dei 0,5 estrelas por conta da tentativa da autora, mas é uma história bastante antiga também. Está disponível no Wattpad, mas eu não recomendo que você leia, porque a história é muito ruim mesmo. Então eu vou botar aqui porque foi o que eu li, então tá aí. O próximo livro que eu li já em maio também foi Agora Que Ele Se Foi, da Elizabeth Acevedo. É um livro que eu já está chegando aqui, já está em pré-venda, já pode comprar, e eu também falei sobre ele aqui no canal, então caso você queira ver, falar sobre essa história, tá aí nos cards pra você irem lá, tá? Então você pode clicar aí e descobrir tudo que eu achei da história, o que é que a história se trata e tudo mais. Então eu não vou me alongar aqui, tá bom? Então é só vocês irem lá que vocês também vão saber tudo que eu achei sobre esse livro. Daí a gente vai passar agora para O Pacto de Três Greys, também tá na minha lista dos 20, e essa história, ela é diferente. Eu acho que eu nunca cheguei a ler um livro efetivamente que fala sobre bruxas e tudo mais, só que eu achei que tudo foi trabalhado aqui de maneira tão superficial. Falar basicamente de um vilarejo, que é o vilarejo de Grace, né, das Três Greys, também tem uma árvore lá e tudo mais, e esse vilarejo, ele é cercado por uma floresta, e aí ninguém pode atravessar essa floresta porque existe um demônio da floresta. E aí todo mês, a cada 4 anos ou 6 anos, tem uma diferença de ano específica, eles escolhem uma pessoa para correr durante a floresta e lutar para esse demônio. Normalmente o pessoal, esses caras não voltam, esse menino que foi, ele normalmente tem 15 anos por aí, então ele vai e acaba não voltando, porque acaba morrendo lá na floresta, ou alguns voltam, mas acabam fazendo um acordo pra ir embora daquela vila, né, não fica na vila. Só que aconteceu um problema, porque o último cara que foi, né, o último menino que foi, ele voltou e não saiu da vila, então ele ficou na vila. E aí o prazo que aconteceu nesse pacto diminuiu, então aí fica aquela dúvida, por que foi que diminuiu? Né? Por que foi que diminuiu o prazo? Por que foi que o pacto simplesmente vai ter que ser refeito? O que aconteceu? Então, de vez de ser esses 4, 5, 6 anos, eles vão fazer em menos tempo. Se eu não me engano, é 2 anos e alguma coisa. Então, aí a gente começa a história desse livro como um todo, entender o que é esse pacto e tudo mais. Além disso, a gente vai ter um trisal aqui entre a bruxa do clã, né? A bruxa mais nova que tem no vilarejo. E também a gente vai ter 2 outros personagens que um ele quer correr e o outro ele não queria correr, mas é o dever dele, basicamente. Na verdade, ele quer correr, mas é o dever dele e tudo mais. Mas a gente vai ter um trisal aí entre esses 3 personagens. Mas como eu falei, eu achei tudo trabalhado de maneira superficial, principalmente na questão das bruxas. Tipo assim, elas são bruxas, mas elas não praticam muito. Tipo assim, não é mostrada, é mais em relação aos personagens como um todo. E assim, eu não sei, basicamente. Mas é um livro que dá pra ler bastante. Eu acho que deve ter gente que deve ter gostado bastante, apesar de que eu vi que a maioria também tem uma nota meio 3, 3,5, que é uma nota mediana ali. Não é ruim, mas também a história toda do demônio e etc.
etc. Como foi escrito também, talvez. Não me convenceu tanto, sabe? Eu achei que foi muito superficial, às vezes eu gostava, às vezes eu não gostava. Eu acho que o que salvou foi os personagens, mas ao mesmo tempo não salvou. E aí eu queria ver mais, por exemplo, dessa bruxa, né? Ela é nova, ela é a mais nova do clã. Eu queria saber mais. Mas no final ainda tem uma reviravolta que eu não esperava e que eu gostei bastante. Então, assim, tem níveis. Algumas coisas dá pra passar e outras não. Mas eu acho que no final a nota que eu dei pra esse livro foi 3,5. Não é ruim, mas é bastante interessante. E acho que a autora poderia ter aprofundado mais essa questão de bruxas e tudo mais. Eu acho que ela passou muito por cima. Então, é isso. O próximo livro aqui é que eu tô na dúvida especificamente qual foi dos dois que eu li. Então eu vou colocar de acordo com o que eu coloquei na minha planilha, que foi o primeiro, O Clube do Crime das Quintas-Feiras, né? Eu vou mostrar aqui a capa pra vocês. Esse livro acho que tá sendo lançado agora ou proximamente no mês que vem. Não sei exatamente quando é que vai entrar em pré-venda. E aí a gente vai ter a história aqui de 5 idosos. Eles têm o Clube do Crime das Quintas-Feiras, na verdade, eles tinham uma comunidade, basicamente, que eles vivem, vão lá, e aí tem várias salas, várias pessoas que frequentam, e aí acaba acontecendo ali um assassinato de uma pessoa que estava ligado com esse lugar. Na verdade, ele meio que financiava, ele era gerente ali, eu não sei explicar basicamente. Eles trabalhavam juntos. Esse cara e o Ian, eu não lembro o nome do carinha que morreu, mas eu tenho o Ian também, então eles são donos desse lugar, que esses senhores, né, que eles frequentam, que eles estão ali, etc. Então esses senhores, como eles gostam bastante, eles ficam revivendo casos antigos pra poder ver, descobrir, etc. Eles ficam animados pra poder descobrir realmente um crime de verdade que aconteceu ali perto deles, e eles acabam fazendo coligação com a dona, que ela é uma detetive, né? Então eles vão ajudar ela ali a assumir o caso e tudo mais, porque ela não tinha assumido ainda. Então é muito divertida a história, eu gostei bastante, assim, da história. Não foi um livro que eu dei 5 estrelas, porque também foi um livro que eu achei um pouco arrastado. Mas é um livro que é contado de história diferente. A gente vai ter, por exemplo, a Joyce, que é a personagem que ela entra por último, né, dentro desse clube. Ela é a idosa que entra por último dentro desse clube. E ela vai ter que meio um diário, então ela vai escrever alguns capítulos, é como se ela estivesse escrevendo e falando com a gente ao mesmo tempo, sabe? E outros capítulos a gente vai ter outras, como uma narrativa comum que a gente já tem. Então eu achei bastante gostosa a leitura, apesar de que às vezes ou outra eu achei um pouco arrastada. Essa história também da Joyce também às vezes ou outra parece um pouco arrastada. Mas eu gostei demais, eu ri demais desse livro. Os personagens são super cativantes, a maneira como eles vão investigando e procurando. E por eles serem idosos, sabe, eles ficam se safando de coisas, inventando algumas coisas. Você fica tipo, é inacreditável que a pessoa tá inventando isso, sabe? Então eu achei uma leitura muito divertida e vai ter continuação. Na verdade, não é uma continuação dessa história específica, mas é porque, como é o clube dos crimes da sexta-feira, vai acontecer mais crimes e eles vão, né, desvendar mais crimes, eu acredito. Então eu tô ansiosa pra ver qual é a próxima roubada aí que esses senhores vão se meter. Então eu adorei simplesmente o livro e tá aqui. Daí, entre maio e junho, eu li K-Pop Confidencial e mais uma vez é um livro de 3 estrelas. Ai, Jesus, uns livros, vocês viram que minha leitura desses meses foi tudo mediano. K-Pop Confidencial vai contar a história da Candice, ela tem muita vontade de cantar, ela é cantora e tudo mais. Só que a mãe dela, a família dela não quer muito que ela cante. Foram embora da Coreia por algum motivo e ficaram nos Estados Unidos, e aí a mãe dela não incentiva que ela cante, né? Não incentiva que ela cante, nem o pai, nem a mãe, nem ninguém. Então ela canta pra si unicamente até que ela decide que é a hora dela enfrentar os pais, e ela faz aí uma audição pra um grupo de K-pop. Essa empresa lançou o SLK, eu acho, que é tipo um BTS aqui nesse livro, mais ou menos. Aí essa empresa agora tá atrás dessa versão feminina dessa banda, então ele quer encontrar garotas. Então aí ela acaba passando nesse teste que ela faz, e aí ela vai pra Coreia. Daí ela vai passar por muitas coisas ali, a gente vai ver bastidores, né, dessa questão do trainee. É um livro que eu achei, assim, bem, não é pesado, mas assim, é muito agoniante ler todas as páginas do livro, tudo que aconteceu com a personagem, tudo que vai acontecendo nesse mundo de trainee, as coisas absurdas que eles têm que passar e têm que ouvir. Como assim, a gente, vamos ser sinceros assim com vocês, né? Pra quem acompanha o mundo do K-pop como eu acompanhei, a gente sabe especificamente
como é ruim. Assim, a gente sabe que existe toda essa questão do padrão de beleza, uma coisa mínima se torna uma coisa muito grande pra eles, então assim, é revoltante demais ler esse livro, então assim, eu gostei muito da ideia. O meu problema foi que na sinopse do livro tem uma coisa a falar, porque ele é spoiler, cara, e tipo assim, eu fiquei muito puta, porque eu passo o livro todo esperando por isso, e no final eu descobri que era tipo assim, a última coisa que acontecia, então assim, pra mim foi um spoiler, porque eu fiquei criando expectativa pra saber como ia dar, e no final não deu em nada, sabe? Eu sei que vai ter continuação, se eu não tô enganada, então vamos ver no que é que vai dar na continuação, mas por enquanto o livro pra mim tá 3,5 estrelas. É massa acompanhar a trajetória da personagem e a gente conhecer mais um pouco sobre a questão do K-pop, né? Mais ainda, pela parte do trainee também, tudo que ele sofre até chegar lá. E um ponto importante, caso vocês não saibam, é que existe muito essa questão dos escândalos com relacionamentos, então se vocês quiserem conhecer um pouco dessa história, eu indico pra vocês conhecerem a história da Hyuna. Ela é uma cantora, na verdade. Ela participava de um grupo chamado 4 Minutes. Saíram fotos que ela tava com o namorado e tudo mais, e rolou muito bafafá, e aí ela acabou saindo da banda, na casa ela foi expulsa, mas fizeram dizer que ela foi saindo da banda pra se dedicar ao relacionamento, e é estranho, porque pra gente é que a gente fica tentando descobrir quem é que as pessoas estão namorando, e lá eles são extremamente proibidos. É bom pra gente conhecer um pouco dessa questão do K-pop e parar de idealizar muito. Ah, e por último, e não menos importante, né, a gente precisa falar do livro que eu estou comentando aí 500 vezes em todas as minhas redes sociais. Quem me acompanha por lá, com certeza já cansou de me ouvir falar que é Jogos de Herança. Foi o último livro que eu li. Eu marquei horrores desse livro, horrores, muito mesmo. É um livro que eu falei no vlog passado, tá? Então eu não vou aprofundar muito em relação a isso, tá no vlog. Mas, por cima, a gente vai falar sobre uma garota chamada Avery, que ela tá lá, o pai dela morreu, o pai dela não tem contato com ela, e ela tem uma vida assim, ela não tem dinheiro, basicamente, então assim, ela não tem muito dinheiro e tudo mais, e aí uma vez ela tá lá no colégio e chega um cara lá chamado Grayson e fala assim, ó, meu avô morreu e colocou você no testamento e a gente precisa que você esteja lá pra gente poder fazer a leitura desse testamento, porque é interessante que todo mundo esteja presente. No caso, é obrigado que todo mundo esteja presente na hora da leitura do testamento. Então ela vai até lá, ela não conhece esse Tobias, ela não conhece ninguém, nunca teve contato, ela não sabe o porquê que esse cara colocou ela lá. Só que existe uma coisa que ele é apaixonado e que ela também que é por jogos, enigmas, e ela ama, ela joga muito xadrez, ela sempre jogou, a mãe dela, antes de morrer, ela jogava muita coisa com ela, fazia vários jogos com ela, e aí essa paixão de jogo, assim como o Tobias. E aí o que acontece é que ele deixa toda a herança, toda a fortuna pra ela. Então ela fica com tudo, os netos dela ficam com nada, as filhas dele não ficam com nada, ninguém fica com nada, só ela. Então a gente vai acompanhar aí essa história porque ele deixa algumas cartas, né, pros netos e pra ela, e se eu não me engano, pras filhas dele também. Outro cara, que é o Jameson, que é outro neto dele, na verdade ele tem 4 netos, então é o Jason, o Nash, o Grayson e o Xander. A gente vai ter o Jameson, que vai aí juntar-se a Avery pra tentar descobrir. Ele acha que toda essa morte é um enigma e ele quer saber, descobrir por que foi que ela ficou com toda a herança e tudo mais. Então a gente vai ter aí toda essa busca e etc, pra gente ter vários enigmas e não sei o que, e passagem secreta e isso e aquilo. Pra quem conhece o filme Entre Facas e Segredos, tem disponível no Amazon Prime, e eu gostei bastante assistindo no cinema, e é uma pegada bem parecida, porque lá a enfermeira que fica com toda a herança e tudo mais, mas se eu não me engano ele é assassinado. Pra quem gosta daquele filme, vai gostar bastante desse livro também. Eu dei 4 estrelas pra esse livro por pontos específicos. O primeiro foi que eu achei 2 furos dentro do livro, e que me incomodaram bastante, e segundo que tem uma personagem aqui que eu não vou falar o que é porque é spoiler, mas ela é extremamente irritante. Toda a história dela é extremamente irritante. Durante todo o livro, toda vez que chegava e ficava tipo assim, por favor, passa logo. Então assim, eu não gostei muito, mas vai ter continuação, então eu tô ansiosa pra continuação, pra saber onde é que o final da história vai parar. Mas essa história como um todo, ela tem um final, vai ter uma continuaçãozinha ali, você vai saber o porquê. E aliás, eu já sabia isso lá no início também. Então assim, pode ser que tenha estragado um pouco, assim, a minha ideia. Porque eu meio que matei lá no início algum negócio que aconteceu lá no final. Mas tudo bem. Mas é um livro que eu gostei bastante, é um livro que talvez tenha me deixado de ressaca literária, porque eu fiquei pensando várias vezes nele, entendeu? Mas eu indico pra quem quiser conhecer a história. E eu só fiquei frustrada porque minha personagem não fica com o carinha que eu quisesse que ela ficasse. Pelo menos ainda não ficou, né? Tem continuação, a gente não sabe o que é que vai acontecer na continuação. Mas eles não foram endgame nesse livro, eu fiquei puta. E aí eu queria só um livro
pra ler, que os personagens ficassem juntos, porque eu não estava mais aguentando. Mas enfim, era isso o vídeo de hoje. Todos os livros que eu li aí durante os últimos 2 meses, já que eu não estava atualizando vocês, é porque às vezes eu não leio muito e falo, deixa eu juntar, e aí eu falo tudo pra eles mesmo. Então tá aqui a atualização. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo se você já leu algum desses livros, ou se você tem vontade de ler algum desses livros, que eu vou adorar saber. Eu vou ficando por aqui, um beijinho e até o próximo vídeo.